doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já posso perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu amor. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e é o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. 1 Samuel capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. E a Tua Palavra é que gera transformação nas nossas vidas, Pai. A Tua Palavra um dia transformou a minha vida e transformou a vida, Pai, de muitas pessoas que aqui estão. E de tantas outras que nós conhecemos, Pai. O poder da Tua Palavra, o poder de transformar a vida das pessoas. Nós glorificamos o Teu nome porque nós conhecemos a Tua Palavra. Senhor, assim como nós estávamos estudando ontem, em Novos Começos, temos que estar em equilíbrio entre palavra e o poder do Senhor. Nós gostamos do poder, ó Pai. Nós somos atraídos pelo poder. Nós somos atraídos pelas revelações, pelas profecias. Nós somos atraídos pelos milagres, pelas curas, pelas maravilhas, pelos prodígios que o Senhor realiza. Sim, Pai, mas não existiriam nada desses sinais se não fosse pela Tua Palavra. É a Tua Palavra quem nos apresenta os dons, é a Tua Palavra quem nos apresenta os ministérios, é a Tua Palavra quem nos apresenta o poder do Senhor, e a Tua Palavra é poderosa. A Tua Palavra é poder, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor desperte nos nossos corações, assim como nós oramos pelas crianças, o interesse de todos os dias da nossa vida, nós meditarmos na Tua Palavra. A vontade, o desejo, a sede, a fome pela Tua Palavra, todos os dias da nossa vida, Pai, para que assim nós possamos ver os nossos olhos, a nossa visão sendo ajustada, o nosso coração sendo limpo e liberto, a nossa alma, Pai, sendo liberto das cadeias que nos prendiam, e o nosso espírito, Pai, tendo liberdade, porque é a liberdade que Cristo nos libertou. Senhor, em nome de Jesus, que através da Tua Palavra nessa manhã nós possamos entender a importância que é nós permanecermos nesse lugar. E esse lugar é a Tua presença. Nós não estamos falando dessa chácara, nós não estamos falando da nossa casa, nós não estamos falando da casa dos amigos, nós estamos falando, Pai, de um lugar que não é geográfico. Nós estamos falando da Tua presença.
Nós estamos falando do melhor lugar que possamos estar. Senhor, muito obrigado, porque é a Tua palavra que nos ensina sobre a Tua presença. É a Tua palavra que nos ensina sobre o Senhor. É a Tua palavra que nos apresenta o plano de salvação. É a Tua palavra que nos ensina que nós precisamos ser santos, assim como o Senhor é santo. Buscar a santificação a cada dia mais, Pai. Porque um dia nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Mas a partir desse momento, a partir da cruz, então começa uma caminhada, e a Tua palavra fala, desenvolver a salvação com temor e tremor. Começa uma caminhada de santificação, onde vamos limpando e purificando nossa vida, o nosso ser, diante do Senhor. E o Senhor encontra em nós verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter e aprender, Pai, com o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. E ter essa humildade que vai nos levar, Pai, a crescer no reino do Espírito. Ter essa humildade que vai nos fazer, Pai, a cada dia mais ter curiosidade e não ter problema nenhum em perguntar as perguntas mais simples, as perguntas mais óbvias e mais lógicas que muitas vezes precisamos fazer para entender a Tua palavra. Senhor, que nessa manhã o Senhor gere nos nossos corações o arrependimento. O arrependimento, Pai, porque nós somos pecadores. O arrependimento porque nós precisamos, Pai, entender que sem o Senhor nós não somos nada, não podemos nada. Que o Senhor nos livre de todo espírito de engano. Todo espírito de engano. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude nessa caminhada, que é uma caminhada para agradar o Senhor, Pai. Para agradar ao Senhor. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra fala no Salmo 139 que o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor nos conhece. Se subirmos ao céu, o Senhor lá está. Se formos no mais profundo abismo, o Senhor lá está. Não podemos esconder nada do Senhor. Podemos esconder coisas das pessoas, podemos esconder coisas até mesmo das pessoas mais próximas, mas do Senhor, a Tua palavra fala, não se engane, com Deus não se brinca. Obrigado, Senhor, por esse discernimento, e nós queremos Te agradecer, porque nós sabemos, Pai, que a cada dia mais, se nós buscarmos a Tua face, a Tua presença, nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor vai sarar a nossa terra. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa manhã através da Tua palavra. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Da Tua palavra que foi lida. Nós queremos, Senhor, entender verdades da Tua palavra para que possamos, Senhor, aplicar na nossa vida diária. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Queridos, esse versículo que nós lemos fala da... chegar. Todo mundo olha para isso. Falei que eles iam chegar mais para o fim, glória a Deus. Esse versículo que nós lemos fala da unção do rei Saul. O povo de Israel não tinha rei. O povo de Israel tinha líderes, como o Senhor sempre levantou. Moisés, Josué. E como são preciosas essas histórias, que não são contos, que não são histórias inventadas, mas são histórias reais, coisas que realmente aconteceram, e nós podemos aprender muitas coisas preciosas com as histórias dos líderes, Moisés, Arão, Josué, Caleb. Nós podemos aprender muitas coisas. Mas Israel não tinha um rei. Então o Senhor levanta juízes que começam a julgar o povo. Juízes que muitos foram fiéis ao Senhor, outros não tanto assim. Então chega um momento em que o povo começa a clamar por um rei. O povo quer que a monarquia se instale no meio deles. Então o Senhor fala para Samuel. E Samuel era profeta, Samuel era juiz,
Samuel era sacerdote, tinha essas 3 funções. E o Senhor fala com Samuel, e Samuel ouve a voz do Senhor. E o Senhor dá uma direção, o Senhor dá uma instrução para Samuel, e Samuel se encontra com Saul. Samuel dá uma palavra para Saul, daquilo que Saul estava procurando. E Samuel fala: fique tranquilo, porque as jumentas não morrerão. Profetizou aquilo. Saul então entendeu que o homem de Deus estava ali. Mas chega então um momento em que Deus fala: é esse que você vai ungir. Ele será o primeiro rei em Israel. Então Samuel, como nós lemos, deita azeite sobre a cabeça de Saul e unge Saul como rei. O rei que foi pedido pelo povo. O rei que foi clamado pelo povo. A palavra, o nome Saul significa pedido a Deus. E o povo pediu a Deus que houvesse um rei. E o rei foi ungido. O rei Saul foi ungido. 1 Samuel 10, 23 e 24 diz: e correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram: viva o rei. Saul era um homem imponente. Saul era um homem forte, alto. Saul era um homem de presença. Saul foi ungido rei, e o povo gostou que Saul tinha sido ungido rei. Por quê? Porque Saul era um homem corajoso. Era um homem que se posicionava, era um homem que realmente ia dar conta daquilo que estava sendo entregue a ele. E os dias foram passando, Saul foi exercendo o seu reinado. As coisas foram acontecendo. Ele foi, como eu disse, o primeiro rei de Israel. Ele teve um bom início. E andou com esse reinado durante um tempo. Até que chegou o tempo em que Saul começou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Saul começou a fazer coisas, ter atitudes que não agradavam ao Senhor. Saul se colocou até mesmo no lugar de sacerdote, para oferecer sacrifício. Isso não era papel do rei, isso era papel do sacerdote. Saul, quando foi guerrear contra os amalequitas, a ordem era: mate todos. E Saul poupou a vida de alguns. Então, Saul começou a ter e tomar algumas atitudes que não estavam agradando ao Senhor. Que não estavam agradando ao Senhor. Ele teve uma trajetória bastante complicada. E essa trajetória o conduziu a perder a sua coroa. Ele perdeu a coroa. Ele desobedeceu a Deus, tendo uma conduta reprovável. Então o Senhor, vendo tudo isso, começa a trabalhar para que um novo rei se levantasse. Então o Senhor, ele manda Samuel, o mesmo Samuel, até a casa de Jessé. Saul, lá em 1 Samuel capítulo 13, então diz Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel 16, verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul,
e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Que terrível! Que terrível! Saul, por fim, cometeu suicídio. Um rei que foi ungido por Deus, ungido pelo Senhor, sendo guiado pelo Espírito de Deus em todas as suas decisões. Num dado momento ele se perde, no meio do caminho ele se perde, então ele começa a tomar atitudes e decisões que não estavam agradando ao Senhor, a não ser aquilo que fazia bem para ele, que elevava o seu ego, que fazia ele ser reconhecido como um Deus cruel, como um rei cruel, um rei que tinha fama. E a palavra de Deus fala, quando nós lemos, que o Espírito de Deus se retira de Saul. Ele se retira de Saul. O Espírito de Deus se retira de Saul. Mas o Senhor, Ele já estava avisando: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já estou separando um menino. O menino que eu vou ungir, o próximo, que vai ser o próximo rei. No lugar, vai ser o sucessor de Saul. E esse menino tem o coração segundo o meu coração. Esse menino tem o coração segundo o meu coração. E quem era esse menino? Esse menino era Davi. E quando Samuel, ele chega na casa de Jessé, ele fala: Jessé, traga seus filhos. Então chega um, o Senhor fala: não é esse. Chega outro: não é esse. E Samuel estava ali, esperando, com azeite, para poder ungir o rei, o próximo rei em Israel. Mas o próximo, não é esse. E foram passando os irmãos, os filhos de Jessé, até que ele fala: Senhor, acabaram os filhos. Não acabou não. Tem mais um. Jessé, tem mais um? Tem mais um, mas ele está lá cuidando das ovelhas. O menininho lá, cuidando das ovelhas. Chama ele, Jessé. Mandou então chamar o menininho. E ele vem. E ele chega. E o Senhor fala: é isso. Talvez até mesmo Samuel, o profeta do Senhor, que estava ouvindo a voz do Senhor, talvez até mesmo Samuel tenha duvidado. Por quê? Porque qual era o parâmetro? Qual era a referência que eles tinham de rei? Um rei alto, um rei forte, um rei corajoso. E Davi era totalmente o contrário. Embora fosse corajoso, ele não era alto, ele não era forte. A aparência dele não tinha nenhuma... Não se parecia em nada com a aparência de Saul. Mas foi ele que Deus escolheu. E ungiu. Samuel unge Davi. E Davi sai dali e já toma posse do trono. É isso? Claro que não. Davi volta para o pasto. Davi volta para o pasto e vai pastorear as suas ovelhas. E dia após dia ele pastoreava as suas ovelhas. Mas ele permanecia no lugar dele. Eu quero dar uma palavra para você, porque muitas vezes nós queremos fazer coisas. Muitas vezes nós queremos ser alguém. Muitas vezes na obra do Senhor nós queremos estar em evidência. Nós queremos fazer isso ou fazer aquilo. E se o outro é chamado, parece que eu fiquei deixado de lado. Eu quero dizer para você que a linguagem de amor do Senhor não é o serviço, é o relacionamento. A linguagem de amor do Senhor não é o serviço, é o relacionamento. E o Senhor, Ele tem interesse em que você entenda que você é filho e filha, amado, amada do Senhor. Amém. Se o Senhor me tirar o microfone hoje, se o Senhor fechar essas portas hoje, eu vou continuar sendo filho amado do Senhor. Amém. E está tudo bem. Glória a Deus. Porque isso aqui é apenas uma consequência da fidelidade que nós temos no secreto. Isso aqui é somente uma consequência daquilo que nós temos com o Senhor de segunda a sábado. E
Não que não tenhamos no domingo, mas no domingo nós estamos aqui. E quando saímos daqui, continuamos a ser fiéis ao Senhor. E eu falo isso com muito temor. Porque não é de mim. É do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós fazermos algo, antes de nós termos alguma coisa, o Senhor quer que nós sejamos e tenhamos a revelação da identidade de filhos. De filhos. E o Senhor encontrou alguém que tinha o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus. E ele continuava no pasto. E aproximadamente 30 anos passaram até Davi assumir o trono definitivamente. Ele permaneceu no pasto. Mas, como eu já preguei algumas vezes, acho que aqui eu ainda nunca preguei essa mensagem, mas tem uma vez que eu preguei essa mensagem, ficou gravada na minha cabeça. Davi estava no pasto, mas o coração dele estava no trono. Aleluia. Davi estava no pasto, mas o coração dele estava no trono. Talvez hoje a sua vida esteja como a vida de Davi. E é necessário que eu e você permaneçamos aonde o Senhor quer que a gente permaneça. Por quê? Porque senão nós corremos o sério risco de antecipar os tempos, antecipar as coisas e acabar como Saul acabou. Porque quando nós antecipamos os tempos, antecipamos as coisas, nós mexemos principalmente com as nossas emoções e a nossa alma. Ela começa a gritar. Gritar por socorro. Então vem depressão, vem ansiedade, vem síndrome do pânico, vem todas as doenças emocionais que podem nos levar a lugares que o Senhor não deseja que estejamos. E nós também não desejamos estar. Mas Saul se suicidou. Nós não podemos trocar os pés pelas mãos, como se diz. Nós não podemos dar o passo sem que o Senhor autorize. Mas se Ele autorizar, dê o passo, mesmo que não tenha chão. Isso é fé. Avance. Quando o Senhor falar, tenha certeza que Ele vai confirmar. O Senhor nunca nos deixará enganados e nem confundidos. Nunca nos deixará enganados e nem confundidos. O Senhor Deus é o Deus da revelação. Amém. E Ele revela todas as coisas que estão ocultas a seu tempo e conforme Ele quer revelar. Então nós precisamos aprender com Davi. E Davi cuidava das suas ovelhas. Davi cuidava de fato das suas ovelhas. O que ele fazia? Cuidava das suas ovelhas. E quando o urso veio, Davi matou o urso. Quando o leão veio, Davi matou o leão. E nós ouvimos falar, nós temos que matar um leão por dia. Continue, persevere. E assim como Davi, permaneça. Permaneça. Nós cantamos e o louvor foi... Eu não queria parar, sinceramente. Eu não queria parar porque a presença do Senhor estava palpável aqui. Mas nós cantamos, Senhor, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Saul teve um final triste. E ainda Saul reinava quando Jessé fala para Davi: Davi, vai levar marmita para os seus irmãos que estão na guerra. 1 Samuel capítulo 17, vamos ler? E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no templo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam num monte do outro lado.
e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras de filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era esse homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peça-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento para teus irmãos. Porém, esses 10 queijos e leite leve ao chefe de 1000. E visitarás a teus irmãos para ver se vão bem, e me traga uma prova de que estivesse com eles. Até aí, para a gente poder entender o contexto. Então Davi levou a marmita para os irmãos. Quando Davi chega lá, e nós lemos, durante 40 dias, o gigante Golias, ele saía do seu arraial, do arraial dos filisteus, que estava no monte, descia no vale e ia em frente ao monte do arraial dos hebreus. E ele falava: ei, vocês que estão aí, mandem um homem. Vocês não precisam mandar o exército contra o nosso exército. Mandem um homem contra mim. Se eu vencer, vocês servirão o meu povo. Agora, se aquele que vocês mandarem me vencer, então nós serviremos o seu povo. E foi assim, durante 40 dias. O gigante representa o medo. E o medo age nas nossas vidas por intimidação. Durante 40 dias, aquele gigante ia até o arraial e intimidava. Saul não sabia quem era Deus, apesar de conhecê-lo. Você entende isso? Muitas vezes nós falamos que conhecemos ao Senhor, mas nós não sabemos quem Ele é, do que Ele é capaz. O Senhor é o Deus do impossível. Aí acontece algo na sua vida e você esquece que Ele é o Deus do impossível. Nós conhecemos a Deus e não sabemos quem Ele é. Saul conhecia a Deus, mas não sabia quem Ele era, por isso se perdeu. E por isso, quando o medo chegou e a intimidação veio, o povo e até mesmo Saul se espantaram, diz a palavra. Se espantaram, ficaram com medo, aterrorizados. Afinal, Golias tinha quase 3 metros de altura, todo paramentado, com as armaduras pesadas, e como se não bastasse, um escudeiro. Eles ficaram espantados. Mas aquele menino que apacentava as suas ovelhas pega a sua marmita na mão e vai levar os seus irmãos. E
quando ele chega lá, tem um gigante. E ele fala: quem é esse incircunciso que vem contra o Senhor dos Exércitos? A circuncisão é a marca da filiação. E Davi está falando: quem que é esse que nem filho de Deus é e vem aqui falar contra os filhos de Deus? Quem é esse gigante pensa que ele é? Que ele é? E Davi fala, e aí tem toda a proposta daqueles que iriam contra o gigante, daquele que iria se levantar contra o gigante. Uma das propostas era que iria se casar com a filha de Saul. Davi gostou da proposta. Davi sabia quem ele era. Ele era filho de Deus. E ele sabia o Deus que ele servia. Ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão. Ei, os ursos e os leões na nossa vida são testes que o Senhor nos faz para nos deixar ainda mais fortes. Aleluia. Porque quando o medo vier, nós não vamos nos intimidar. Porque tudo que nos domina, ou tudo que nós temos medo nos domina. Tudo que nós temos medo nos domina. E quando o medo vier, se nós já tivermos passado por leões e por ursos, nós estaremos preparados para o gigante. Sabendo quem nós somos filhos de Deus. Amém. E Ele é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E Davi então vai. Saul coloca então ali a sua armadura e Davi fala: vê se serve essa aqui. E Davi coloca e se sente meio incomodado e fala: não serve. Porque o Senhor não muda, mas Ele se movimenta. E existem coisas na nossa vida que já não servem mais. Existem roupas que já não nos cabem mais. Existem lugares que já não nos servem mais. Existem pessoas que nós precisamos cortar pela raiz. Nós não vamos deixar de amar as pessoas, mas nós vamos amar o próximo como a nós mesmos. Para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, o amor precisa passar por nós. Nós precisamos cuidar de nós em primeiro lugar. E depois que estivermos prontos, nós vamos transbordar isso na vida do outro. A gente quer cuidar da vida do outro, não estamos cuidando nem da nossa. Quando são os jovens que querem fazer missões e não conseguem nem arrumar a cama? É primeiro dentro de casa. É primeiro em casa. É primeiro em nós. E depois através de nós. Então Davi vai. E ele fala: eu vou contra esse filisteu. Em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabia a jurisdição que ele estava. Ele não foi em nome do Pai amado. Ele não foi em nome do Jeová Jiré. Ele não foi em nome do Jeová Rafá. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então ele pega aquela funda e gira. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz lançando uma funda. Machuquei. E ele acertou. E ele foi e cortou a cabeça do gigante. E Davi então, ele, sabendo quem ele era, ele vence o gigante. E ele volta. Ele já assume o trono? Não assume o trono. Ele volta para o pasto. E ele continua no pasto, servindo e fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele permaneceu, e nós temos falado de permanência o tempo todo. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais servir a Deus, porque eu recebi uma promessa, e a promessa não se cumpriu. Quando você recebeu a promessa? Faz um mês. Me ajuda, né? Tem promessas na minha vida que estão se cumprindo hoje, que foram feitas há 30 anos atrás. Eu me lembro de um pastor amigo meu que chegou em mim e falou assim: naquela época eu não tinha tido encontro com Jesus. E ele ainda não era pastor, ele era músico. E meu irmão sempre conversava com ele.
Meu irmão falava, né? Meu irmão, né? Ó, o Rodrigo tá difícil, estou orando por ele, me ajuda em oração. E um dia ele mandou uma mensagem para mim no Orkut. Quem lembra do Orkut? Estão velho. Ele mandou uma mensagem para mim no Orkut. E eu não lembro toda a mensagem. Eu tentei salvar aquela mensagem de alguma forma, mas eu perdi. E um dos trechos da mensagem falava assim, ó: filas irão se inverter, e o Senhor te colocará em lugares que você nem acha. Aleluia. E eu fiquei com aquela palavra até hoje, ela ecoa no meu coração. E o Senhor tem realizado coisas na minha vida que eu jamais imaginei. Principalmente naquela época, que eu era um desacreditado, que eu era tudo aquilo que eu já contei aqui. Então, o Senhor, Ele não é fiel para prometer, como eu li esses dias, mas Ele é fiel para cumprir. Amém. Então, se Ele prometeu, permaneça. Permaneça. O Senhor prometeu um reinado para Davi. Anos se passaram e Davi permaneceu, continuando sendo filho. Continuou sendo cuidador de ovelhas. Continuou trabalhando no pasto. Ele sabia quem ele era. Quem sabe quem é, não fica ansioso para saber o que vai acontecer. Quem sabe quem é, descansa no Senhor, sabendo que é o Senhor que está cuidando de todas as coisas. Por isso, descansa no Senhor. Você é filho de Deus, descansa no Senhor. E Davi estava ali cuidando das ovelhas, mas ele já tinha o óleo sobre a cabeça. Ele já tinha o óleo sobre a cabeça. E ele cuidava das ovelhas. Estava no pasto. Mas um dia Davi assumiu o trono. A primeira atitude de Davi ao assumir o trono foi trazer de volta a presença de Deus. A arca da aliança, que era a representação da presença de Deus, estava na casa de Obed-edom. Não cuidaram bem daquela arca. Mas Davi falou: eu não posso começar o meu reinado sem que a presença de Deus esteja comigo. Saul começa o seu reinado com a presença de Deus, mas ele termina sem o Espírito de Deus. Davi, ele não quer começar o seu reinado sem a presença de Deus. Davi sabia o que era mais importante na vida dele. Davi sabia que o mais importante não era a coroa, o mais importante não era o trono, o mais importante não era o palácio, o mais importante não eram os súditos, o mais importante não era o exército, o mais importante era Deus. Aleluia. Era o Senhor. E a presença de Deus precisava estar. Então Davi começa o seu reinado. Mas Davi cai. Davi cai. O exército vai para a guerra. E Davi fica no palácio. E Davi no palácio, ele vê uma mulher tomando banho. Não demorou muito para Davi se deitar com essa mulher. Batseba engravida. Então Davi começa a ter uma estratégia. Eu vou trazer o seu marido, Urias, de volta e vou matar ele. Então ele dá a ordem para que... Não, desculpa, estou me confundindo. Ele dá a ordem para que ele fique na frente da batalha. Para que ele fosse morto. Para que na guerra ele fosse atingido. E ele fosse morto. Todavia ele adultera. Davi, ele comete homicídio. Davi mente. Davi, ele trai. Davi se comporta com falsidade. E um abismo vai chamando outro abismo. Davi se vê num emaranhado. E ele se vê no meio de um engano.
O que é o engano? O engano é uma verdade contada, é uma mentira contada no meio de algumas verdades. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa fala 5 verdades para você, mas no meio dessas verdades ele conta uma mentira e você não percebe? Isso é engano. E o engano não é só uma atitude, o engano é um espírito maligno, que precisa ser combatido pela igreja. Ontem nós estávamos conversando, né, Silvana, nos começos, e a ilustração foi que Deus não está disputando cabo de guerra com o diabo. Nós precisamos parar de achar que Deus está brigando com o diabo e está medindo forças com o diabo. Não, Deus está acima de todas as coisas. Deus é soberano. Ele está, assim como Isaías viu, Ele está sentado num alto e sublime trono. E Ele está aqui, e o diabo está aqui. E quem está guerreando com o diabo é a igreja. É a igreja. Nós somos chamados para lutar contra as forças malignas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, espíritos malignos nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual e o Senhor quer que a igreja vença as forças malignas. É a igreja que precisa batalhar, é a igreja que precisa guerrear, é a igreja que precisa vencer. E o engano precisa ser combatido. Precisa ser combatido. Nós não vamos compactuar com o engano. Nós não vamos. Nós repudiamos. E nós damos uma palavra de ordem no mundo espiritual. Não, a igreja do Senhor não vai ser enganada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como eu falei uma vez aqui, as portas a palavra de Deus não fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a identidade, ou contra a vida em Cristo, ou contra a Assembleia de Deus, ou contra a presbiteriana. Não, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja. E diga-se de passagem, quando eu estou sozinho na minha casa, eu não sou igreja. Eu preciso de vocês para ser igreja. E é a igreja que vai guerrear, batalhar e vencer. Então, Davi estava numa situação muito difícil. E aí chega um profeta nele, o profeta Natan, conta uma história para ele. Ele fala, eu mandaria matar esse cara. E Natan, inspirado na música do Roberto Carlos, fala, esse cara é você. E Davi cai em si. E ele escreve então o Salmo 51. Por quê? Porque Davi, ele sabia o que era mais importante na vida dele. Por mais que ele tivesse caído, por mais que ele tivesse errado, o Senhor havia escolhido Davi para ser rei, e ele o chamava de homem segundo o seu coração. Por quê? Porque ele não iria errar, porque ele não iria cair. Não, porque o coração dele era sincero. Porque o coração dele era sincero. O Senhor quer encontrar em nós corações verdadeiros, corações sinceros. Às vezes nós achamos que estamos levando vantagem em alguma coisa, mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. E o Salmo 51, ele foi escrito por Davi, quando o profeta Natan veio até ele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste.
Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toma, dá-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi escreve esse salmo, demonstrando profundo arrependimento, diferente de Saul. Saul não se arrependeu. Saul ficou louco. E todas as vezes que ele era tomado por um espírito que o próprio Deus mandavam chamar Davi para tocar harpa. E nos louvores de Davi, o espírito ia embora. Saul entrou em um buraco profundo e se suicidou ao fim de todas as coisas. Mas Davi, mesmo entrando em um buraco profundo, ele se arrependeu. Ele se arrependeu amargamente. Ele pediu ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Essa foi a oração de Davi. Porque Davi valorizava a presença do Espírito Santo. Davi valorizava a presença de Deus na vida dele. Davi não sabia viver sem a presença de Deus. Por isso que ele manda trazer a arca de volta. Davi foi fiel ao Senhor. Nós lemos que Davi fala do seu pecado e da sua iniquidade. Durante 2 vezes aqui, nesse texto que nós lemos. Ele fala do seu pecado e da sua iniquidade. O pecado era aquilo que ele tinha cometido, mas a iniquidade vinha da sua bisavó, Raabe. Raabe, a prostituta, era bisavó de Davi. E as gerações foram passando, e a iniquidade chegou até Davi. Por isso que Davi tinha essa predisposição para a promiscuidade. Hoje nós sabemos que mesmo que haja raízes, heranças familiares e raízes geracionais, iniquidades que passam de geração em geração, nós sabemos que através da confissão e pelo sangue de Cristo nós podemos quebrar todo esse ciclo na nossa vida. Amém. O Senhor, Ele quer que nós sejamos livres e vivamos a liberdade que Cristo nos libertou. E para que nós possamos ser livres, nós precisamos permitir que o fogo do Espírito Santo venha sobre nós e queime todas as impurezas. Nós precisamos permitir que o Senhor nos purifique de todo o mal. Nós precisamos permanecer na presença dEle. Que nós possamos aprender com Saul e não fazer a mesma coisa que ele fez. E possamos aprender com Davi e entender que o mais importante na nossa vida é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Nós não podemos abrir mão da presença do Espírito. Nós não podemos abrir mão da revelação do Senhor na nossa vida. Nós não podemos abrir mão da comunhão com o Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão de ter amizade com Ele. Nós não podemos abrir mão de ter nosso secreto todos os dias, porque é no secreto que todas as coisas acontecem. Nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor. Nós nos reunimos aqui para entregar a nossa adoração ao Senhor. A nossa vida de crente, ela é vivida durante a nossa semana.
A nossa vida cristã, ela é vivida durante a semana. O domingo só é um extrato, só é um resultado do que nós já temos vivido durante a semana toda. E então nós chegamos aqui e nós não podemos chegar de mãos vazias, mas nós precisamos chegar cheios e cheios do Espírito Santo de Deus e entregar toda a nossa adoração ao Senhor. É para isso que nós nos reunimos. O Senhor Jesus fala: congregai-vos, estejam juntos, estejam juntos. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. E o corpo de Cristo, a igreja, só vai crescer se estiver todo mundo junto. É ferro afinando ferro. É um ajudando o outro a crescer. Porque importa o Senhor que nós cresçamos espiritualmente. Começamos a caminhada. E aí o Senhor começa a dar o alimento que Ele mesmo, Paulo fala, né? O leitinho materno. Mas vai chegar uma hora que nós vamos precisar comer comida pesada. Nos alimentar de comidas pesadas. Nos alimentar de alimento sólido. Nos alimentar daquilo que vai solidificar os nossos passos. Nos alimentar de coisas que vão fazer nós crescermos. A palavra de Deus fala: a quem muito é dado, também será muito cobrado. E tem muitas pessoas que fogem disso, porque não, vou ser muito cobrado, então eu não quero me envolver. Mas quer viver promessa. Aí são as pessoas que vêm falar que viveram não sei quanto tempo na presença de Deus e não receberam as promessas. O Senhor vai entregar promessas conforme nós vamos avançando. E nós avançamos na velocidade que nós obedecemos. Se nós não quisermos obedecer, nós não vamos obedecer. Mas também nós não vamos avançar. Vamos ficar estacionados. Não abra mão do crescimento espiritual. Queira crescer espiritualmente. Queira crescer espiritualmente. Queira se alimentar de alimentos mais sólidos. Queira comer uma feijoada espiritual. O Senhor quer que nós cresçamos a cada dia mais. Mas para que a gente possa ter um ponto de partida, o ponto de partida é nós entendermos que nós somos filhos. Porque se alguma coisa acontecer no meio do caminho e nós precisarmos retornar, se alguma coisa acontecer, um deslize acontecer, um acidente acontecer no meio do caminho, nós vamos voltar. Talvez um passo, talvez 2 passos, talvez voltar para a estaca zero. E quando nós voltarmos, se nós sabemos quem nós somos, nós não vamos ter problema de continuar, de começar tudo novamente. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Amém. O Senhor nos ama. O Senhor quer nos proporcionar. O Senhor quer que a gente viva. Nos proporcionar, Ele já nos proporcionou, mas Ele quer que a gente acesse a vida abundante em Cristo. E o que nós temos feito? Que a gente possa de fato aprender com a vida de Saul, mas também aprender com a vida de Davi. Saul se meteu num buraco sem volta. Davi se meteu num buraco, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele poderia voltar ao Pai. Ele sabia de onde ele tinha saído. Davi sabia que o mais valioso, o mais importante na vida dele, mesmo com todos os deslizes, era a presença de Deus. E ele sabia que Saul tinha perdido essa presença, por isso o desespero dele. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me sempre a alegria da tua salvação. Então Davi foi perdoado. Porque
Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Um coração arrependido e contrito, o Senhor não despreza. Precisa haver um arrependimento. Precisa haver um arrependimento. Sabe aqueles pecados que a gente comete e a gente pede perdão? E aí passa uma semana a gente está cometendo tudo de novo. Aonde está o arrependimento? Sabe por quê? O arrependimento gera frutos. Gera frutos. E um dos principais frutos do arrependimento é: eu não faço mais isso. Mas não é só esse fruto. Não é só esse fruto. Quando eu me arrependi da vida que eu levava, eu comecei a gerar frutos. Mas eu precisei cortar todas as amizades que me levavam para aquele lugar. Eu precisei cortar todo o contato que eu tinha com pessoas que me levavam para aquele lugar. E não era falta de amor. Tanto que eu tenho amizade até hoje com essas pessoas. Porque depois que a poeira abaixou, depois que as coisas se resolveram, eu saí do leitinho, fui para o alimento mais sólido, já estava consolidado no Senhor. Falei: bom, agora vou chamar essa galera de novo. E temos amizade até hoje. Mas eu não convivo com essas pessoas. Tem coisas que até aqui serviram, mas daqui para frente não servem mais. Amém. Até aqui serviram, mas daqui para frente não servem mais. O Senhor não muda, mas Ele se movimenta. E nós precisamos entender os tempos para saber qual é a movimentação do Senhor nesse tempo. Aleluia. Amém. Elias bate na porta de uma viúva. A viúva está ali numa situação difícil. E Elias fala: tem um copo d'água? Ela se esforça e consegue um copo d'água para mim. Porque a água naquela época não era igual à água de hoje. A água naquela época era coisa difícil, mas ela consegue a água. E serve a água para ele. Aí ele fala: o quê? Agora vai lá, faz um prato de comida e me serve. Ela fala: mas eu não tenho. Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E eu vou fazer mexer alguma coisa ali, vou servir para o meu filho, vou comer, nós vamos morrer, porque não tem mais nada, acabou. Então Elias fala: faz o que você tem que fazer e dá para mim. E ela faz, e ela entrega para ele. E ele desconta. E ele promete que não iria mais faltar azeite e não iria mais faltar farinha. E o azeite não falta, a farinha não falta. E ela começa a viver uma abundância. Ela começa a viver uma prosperidade que ela nunca havia vivido. Elias é a representação de Deus. O homem de Deus estava ali, Deus estava falando através dele. Agora, Elias não estava querendo arrancar o último prato de comida da mulher. Obviamente que não. Elias estava arrancando dela o medo que ela tinha de ficar sem. Porque a falta de fé nos faz isso. Eu não vou tomar essa decisão que Deus já falou para mim, já me confirmou, mas eu não vou dar o passo, porque não dá. Vai que eu fico sem. Não, o Senhor quer arrancar o medo de ficar sem. E Ele arrancou daquela mulher o medo de ficar sem. Ela estava num limite entre viver e continuar vivendo aquela vida miserável, ou então dar o passo de fé e começar a viver a prosperidade. E a prosperidade chegou na vida dela a partir do momento em que ela creu no profeta, que ela creu no homem de Deus, que ela entregou tudo que ela tinha. E não faltou o azeite e não faltou a farinha. Aleluia. Na minha e na sua casa, se nós confiarmos no Senhor, não vai faltar o azeite e não vai faltar a farinha. Amém. Se nós confiarmos no Senhor, não vai faltar o azeite e não vai faltar a farinha.
A farinha nos fala do pão. O pão é aquilo que nos alimenta. O alimento espiritual, mas também o alimento físico. Aquilo que nós necessitamos todos os dias. O Senhor vai entregar todos os dias, assim como Ele fez com o povo no deserto. Todos os dias descia o maná. E o maná de hoje não serve para amanhã. O de ontem não serve para hoje. Era todos os dias. E assim que o Senhor faz na vida daqueles que creem e sabem quem são no Senhor. A farinha não vai faltar. Amém. O pão que nos alimenta não vai faltar. Mas assim como foi a providência de Davi em levar urgentemente a presença de Deus de volta para o palácio, o azeite na sua vida e na minha vida também não vai faltar. Amém. Glória a Jesus. Não vai faltar. O que é o azeite? É a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Nós precisamos de alimento. Nós precisamos de alimento. Mas nós também precisamos da presença. Nós precisamos da presença. Amém. Então, nós precisamos pedir para o Senhor, como nós temos feito, revelar a nossa identidade de filhos. Mas também, entendendo a nossa identidade, entendendo quem nós somos, nós não vamos ter problema em dar passos de fé que vão nos levar a outros níveis no reino do Espírito. E a farinha não vai faltar, e o azeite não vai cessar. Nós precisamos andar por fé, porque nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Irmãos, eu tenho muito cuidado em pregar aquilo que eu vivo. Eu não vou pregar aquilo que eu não vivo. E se o Senhor me dá uma palavra, é interessante que se o Senhor me dá uma palavra, eu falo, Senhor, eu não estou vivendo isso. O Senhor já vem com uma palavra de confirmação. É tempo de começar a viver isso. O que me trouxe até aqui, serviu até aqui. Mas o que vai me levar a outros níveis no reino do Espírito é a minha entrega ainda maior. O que vai me levar a outros níveis no reino do Espírito é entregar o meu último prato de comida, segundo o que Deus pediu. Não vai sair entregando suas coisas sem a direção de Deus. Não vai tomar decisão sem o Espírito Santo falar. Não vai fazer isso. Mas se Ele falar, faça. Se Ele mandar, faça, obedeça. Nós vamos avançar à medida que nós obedecemos, na velocidade que nós obedecemos. Então, por que não? Se nós somos filhos e andamos por fé e não por vista, nós temos a possibilidade, através do sacrifício de Cristo, de viver vida abundante. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é esse o detalhe que muitas vezes falta. Nós queremos tudo de Deus, nós recebemos palavras do Senhor, o Senhor fala conosco, nos dá direções, nos dá orientações, mas a gente não faz a nossa parte. Não faz a nossa parte. É fácil fazer o secreto, não é? Claro que não. Não é fácil, mas é simples. É o simples que não é fácil. É simples. É eu pegar minha Bíblia, ir para o meu quarto, sentar na beira da cama, me ajoelhar diante do Senhor. Falar, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Ler a palavra, pedir a revelação do Espírito, pedir luz sobre aquilo que nós vamos ler. Queridos, isso são coisas básicas da vida cristã. Só que não são coisas fáceis de fazer. Nós até fazemos, porque muitas vezes nós somos movidos pelas emoções. Ai, porque eu vou fazer, porque eu vou. E somos seres interesseiros. Quando precisamos de alguma coisa, a gente vai para o secreto. Vou jejuar. E por que não ir para o secreto só para ter tempo com Ele? Por que não ir para o secreto só para passar tempo de qualidade com Ele? Por que não ir para o secreto só para manter a chama acesa, o azeite sobre a cabeça, a presença queimando nos nossos corações? Por que não?
deveria só ser esse motivo. Não deveria ter outro motivo para a gente fazer isso. Só isso já basta. Mas eu sei que não é fácil. Mas é simples. É só a gente olhar para a vida de Davi. Se enquanto o Senhor não nos coloca no trono, nós permanecemos no pasto, fazendo o que o Senhor quer que a gente faça. Para que o sobrenatural venha sobre nós precisamos viver bem no natural. Para que o extraordinário venha sobre nós precisamos viver bem o ordinário. Eu quero poder, mas não conheço a minha palavra. O poder vem através da palavra. Então assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Aprendamos com a vida de Saul. Mas sejamos também sábios para aprender com a vida de Davi. Que a gente não cometa os mesmos erros que Saul cometeu, principalmente de permitir que o Espírito Santo, através das atitudes que ele tomou, fosse tirado dele. Mas que a gente possa aprender de Davi, que clamou o Senhor com o coração contrito, arrependido e sincero diante de Deus. E o Senhor é misericordioso. Amém? Você fica com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus continue a falar no teu coração. Eu queria ter falado outras coisas, eu queria ter falado algo diferente, eu queria ter feito do meu jeito, mas nunca do meu jeito. E que continue sendo do jeito dele. Amém. Porque nós sabemos o quanto nós somos falhos e precisamos que ele faça do jeito dele na nossa vida. Amém, Davi? Graças a Deus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus. Nós sempre falamos do Pai, porque é o Pai nosso que está no céu. Nós sempre evidenciamos o Filho, porque é o que morreu na cruz por nós, é o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Mas como nós precisamos valorizar o Espírito Santo de Deus? Como nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo? Porque o Pai está sentado no alto sublime trono, o Filho está à sua direita, mas quem está aqui conosco é o Espírito Santo. E nós queremos desfrutar, ó Pai, dessa presença tão gloriosa. Nós queremos todos os dias da nossa vida ter o desejo, a vontade, o ânimo de estar na Tua presença. Nós queremos viver coisas novas, mas sabemos que para viver coisas novas no Senhor, nós precisamos estar na Tua presença. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que, a começar em mim, o Senhor possa gerar no meu coração, Pai, o desejo de estar todos os dias na Tua presença. Todas as noites, todas as madrugadas, enfim, quando o Senhor der a direção, Pai. Nós queremos, Senhor, e nós sabemos que a vida de oração, de busca ao Senhor, de meditação na palavra, é um exercício que nós vamos fazer, ó Deus. É como um exercício físico, que começamos caminhando 5 minutos, e passamos para 10, e vamos aumentando até que nós começamos a correr, e vamos virar maratonistas. Mas, Pai, nós também sabemos que a nossa vida no Espírito, ela é como uma maratona de verdade. Porque muitas vezes nós corremos corrida de 100 metros, que damos o tiro, o sprint, e corremos mais rápido no começo, e já chegamos na linha. E paramos. Mas a Tua palavra nos ensina o quanto precisamos de resistência, assim como um maratonista. Do quanto precisamos permanecer na Tua presença e correr essa maratona. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, a vencer todos os obstáculos que querem nos prender e não nos permitem estar na Tua presença. Nós queremos cultivar o Teu Espírito em nós.
Nós queremos ter amizade, porque o Teu Espírito Santo não é um arrepio, o Teu Espírito Santo não é uma sensação, o Teu Espírito Santo não é, embora ele seja relacionado ao vento, ele não é o vento. O Teu Espírito Santo é uma pessoa. E por ser pessoa, nós queremos ter amizade, queremos conversar, queremos sair juntos, queremos passar o maior tempo da nossa vida com o Senhor. Amém, Jesus. Nos ajude, nos dê graça, e todos os pecados que nos rodeiam sejam vencidos, seja pelas orações, pelo fortalecimento do Espírito, seja pela vida devocional ao Senhor, seja por essa vida cheia do Espírito Santo, ou muitas vezes apenas fugindo. O Senhor é quem nos dá as estratégias, e a Tua palavra fala: fugir da aparência do mal. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, a ter vida de qualidade com o Senhor. Um relacionamento que vai nos levar, Pai, a entender quem nós somos em Ti. O medo não vai mais nos vencer. As dificuldades não vão mais nos vencer. E quando nós sabemos que nós somos do Senhor, Pai, nada pode nos vencer. A não ser a Tua vontade, a não ser a Tua palavra, a não ser o Teu Espírito Santo que nos convence de nós mesmos. A não ser o Teu Espírito Santo que nos convence de todo pecado, justiça, juízo, que nos convence do erro. Nós queremos ser vencidos pelo Teu Espírito, Pai, porque o Senhor é invencível. E nós queremos ter um amigo invencível. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. A nossa oração nessa manhã, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Amém. Segundo a palavra que foi pregada, segundo o que o Senhor já falou comigo nessa madrugada. Ah, Senhor, como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom ter experiências com o Senhor. Como é bom ter direcionamentos quando nos sentimos perdidos. Como é bom, Senhor, saber qual que vai ser a direção, quando nós não sabemos qual decisão tomar. Como é bom, Pai. Nós sabemos que só seremos, Pai, agraciados com a Tua voz quando nós estivermos na Tua presença. Quando nós permanecermos na Tua presença. Amém, Senhor. O Senhor não nos quer um dia sim, um dia não. O Senhor não quer que a gente faça escala de oração. O Senhor não quer que a gente fique fazendo rodeios para estar com o Senhor. Nós não queremos ser religiosos, Pai. Nós queremos ser, ó Deus, Teus amigos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Essa é a nossa oração nessa manhã. Agradecidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.